A gente vai dar continuidade à nossa série A Grande Mentira. Eu achei muito interessante, uma querida amiga nossa, lá de BH, compartilhou nos stories hoje. Ela estava visitando a F-Hop, a Florianópolis House of Prayer, né, lá em Florianópolis. E o Vinícius, que é o pastor da comunidade, começou a pregar Apocalipse. E aí ela falou, puxa, lá na minha igreja, nos Estados Unidos, em Orlando, ali na região da Flórida, nós estamos começando a estudar e a pregar Apocalipse. E aí uma das preletoras do congresso é uma amiga nossa chamada Alessandra, que é casada com Guilherme, pastor Guilherme de Carvalho, da Igreja Batista Esperança, em Belo Horizonte. E adivinha o que eles estão pregando? Apocalipse. Então, como diria o pregador Lu, Apocalipse, né? A gente, né, eu creio que o Espírito Santo está querendo falar com a sua igreja coisas muito urgentes, coisas muito necessárias. Há muita coisa se movimentando no cenário global, há muita coisa acontecendo no mundo espiritual, há muita coisa que Deus está fazendo e a igreja precisa estar atenta, com os ouvidos abertos, os olhos espirituais desvendados, para ouvir e para entender aquilo que Deus quer fazer. Hoje a nossa mensagem pode passar, Mateus, por favor? Entre o Cordeiro e o Império. O chamado à fidelidade em meio a pressões políticas, sociais e espirituais. Apocalipse, como eu disse para vocês, no resumo do resumo na semana passada, quem não ouviu pode ouvir no nosso Spotify, pode ver lá no nosso YouTube, para acompanhar, para compartilhar. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele apresenta uma guerra entre dois tronos. A gente costuma achar que é entre o bem e o mal e o mal tem o mesmo poder, né? Eu sempre falo que a gente tem na nossa cabeça um dualismo, que é mais ou menos que nem aquela novela antiga da Globo, que tinha uma novela que chamava, como é que é? Olho por Olho. Lembra que saía um raio vermelho do olho de um, saía um raio azul do olho do outro, e aí eles ficavam se enfrentando, né? A gente acha que é mais ou menos isso, né? Que o bem e o mal têm o mesmo poder, a mesma força, e eles ficam lutando entre si eternamente, e ninguém vence, porque ambos são poderosos. E Apocalipse nos mostra que na história do mundo, na história da humanidade, realmente existe uma guerra entre dois poderes, mas um poder, e aí Apocalipse vai mostrar a verdade para os cristãos que estão sofrendo, porque os cristãos que estão sofrendo, a gente falou semana passada, estão sofrendo debaixo do poder de Roma, e para eles Roma tem todo o poder. Roma tem todos os exércitos, Roma tem todos os soldados, Roma detém todas as prisões, o imperador tem um poder infinito aos olhos humanos daquelas pessoas que estão sofrendo na Ásia Menor. Aqueles crentes que estão em oposição, é muita força, é uma formiguinha contra um dragão. E aí Deus, na sua misericórdia, no seu poder, abre o mundo espiritual e revela a perspectiva do lado dele. Quando nós lemos Apocalipse, a gente percebe que, na verdade, a guerra entre dois poderes é uma guerra muito injusta, mas é injusta para o lado deles. O nosso Deus, ele detém todo o poder. Quando a guerra vai começar mesmo, é interessantíssimo, porque todo o conflito vai caminhando, e a famosa batalha de Armagedon, né, que é o ápice, a maior batalha de todos. Quando a guerra vai começar, você fala, mas cadê a guerra? A guerra já terminou. Porque, na verdade, não existe guerra. Quando Deus se coloca para lutar contra Satanás e as suas hostes, o anticristo e os seus exércitos, não dá nem para começar a batalhar. Deus é o Deus que detém todo o poder do universo. Então, João, seja um apóstolo ou seja um profeta, como eu disse semana passada, na ilha de Patmos, ele recebe essa visão, essa revelação, essa profecia, esse consolo, e eu repito aqui, meus irmãos, o livro de Apocalipse era para consolar, não para trazer confusão, não para trazer medo, não para trazer especulação. Essa semana eu estava numa reunião com gente não cristã, falando sobre o mundo evangélico. Depois, no final, eu conto para os irmãos, quando parar a transmissão, eu conto para os irmãos, peço oração sobre isso, por sinal.
E assim, aí surgiu a notícia, um assunto sobre fake news e sobre teoria da conspiração. E uma pessoa que não era cristã na mesa falou assim: olha, eu nunca vi gente para gostar de fake news e teoria da conspiração que nem crente. E sabe o que eu fiz? Nada, porque é verdade. Eu nunca vi gente para cair, sabe assim, me leva no golpe, eu quero cair no golpe, eu quero cair na mentira, que nem crente, doido para cair numa teoria da conspiração. Doido para cair numa fake news. Eu estou dizendo que não exista o mundo espiritual? Não, pelo contrário, eu estou reafirmando. O mundo espiritual é real. A batalha entre Deus e o diabo é real. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu acho que não é à toa que Deus está levantando pelo Brasil e pelo mundo pessoas, igrejas, para estudarem, pregarem sobre o final dos tempos, sobre o Apocalipse. Mas eu disse semana passada, o Apocalipse não é sobre o final dos tempos, necessariamente. O Apocalipse é como a história vai caminhando em direção a um final e que Deus, em nenhum momento da história, perde o controle sobre os acontecimentos. Deus é o Senhor da história. Não tem imperador, não tem rei, não tem Babilônia, não tem ninguém que possa verdadeiramente se opor a ele. Mas esse conflito, ele é um conflito que na prática é um conflito cósmico, que se traduz na nossa realidade num conflito político/espiritual. E nós somos batistas, e o grande princípio batista é que os batistas não misturam religião com política. Os batistas não misturam, o grande princípio batista, o diferencial batista é, os batistas não misturam o discurso religioso com o discurso político. Então, como batistas, a gente não crê que a gente precisa, por exemplo, de um Brasil evangélico, de autoridades evangélicas, de gente que faça marcha para Jesus o ano inteiro. A gente não precisa disso, a gente não crê nisso. A gente crê que Deus precisa fazer com que o seu evangelho seja pregado e que vidas sejam transformadas de dentro para fora. E ao transformar as pessoas de dentro para fora, o evangelho quebra todas as cadeias e todas as estruturas do inimigo, porque ele muda a pessoa de um jeito que a pessoa não consegue mais voltar a ser o que ela era. O evangelho rompe qualquer poder, qualquer estrutura muito mais poderoso do que ter uma autoridade evangélica. Aliás, a nossa experiência aqui no Brasil e a experiência no mundo é terrível. Geralmente, as autoridades que se dizem, que usam pastor, pastora, bispo, apóstolo, geralmente terminam em CPI, em escândalo, em desespero, dólar na cueca, é um horror. É ou não é, gente? É a verdade. Queria eu que não fosse, mas é. E aí um dos maiores estudiosos em Apocalipse, Michael Gorman, ele fala que o Apocalipse é um manifesto contra a religião civil. Por quê? Porque Roma, assim como Israel, era um império teocrático, ou seja, a figura do governador, a figura do imperador, era uma figura também religiosa. O imperador se coloca não só como governador, não só como uma autoridade, ele se coloca principalmente como Deus. E aí o discurso político com o discurso religioso fica muito misturado. Assim como era em Israel no Antigo Testamento. O discurso do reino de Deus com o discurso político era um só. Por isso era uma teocracia. E agora, o evangelho se expandiu para várias línguas, várias tribos, vários povos, que não são governados por autoridades que servem ao Deus de Israel. E aí a grande mensagem é, vocês não precisam de autoridades que sirvam ao Deus de Israel. Vocês têm o Deus de Israel dentro de vocês e que vai mudar qualquer realidade política, onde quer que vocês estejam, porque o discurso do evangelho é uma convocação a um testemunho e a uma adoração. E aqui que está a grande polêmica da coisa, incivil, de desobediência às autoridades. Muitas vezes, o evangelho vai nos colocar em rota de colisão com a obediência civil. Aí você fala, mas a Bíblia não fala que a gente deve respeitar as autoridades? Fala que sim. A gente deve temer as autoridades? Sim. Que é Deus que elege qualquer autoridade? É verdade. Mas existe um princípio maior,
e que Apocalipse coloca isso com muita clareza se essa autoridade se coloca contra o reino de Deus, você escolhe o reino de Deus, custe o que custar. Como diz o outro, haja o que hajar. Aconteça o que acontecer, você precisa bancar a sua fidelidade em meio a pressões, em meio a um discurso que vai tentar te corromper, que vai tentar te cooptar, que vai tentar te pressionar para você falar, não é bem assim. E aí você começa a negociar. É só olhar para a história recente nossa. Todas as figuras de grande repercussão no mundo evangélico, que começaram a falar um pouquinho assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. 30 anos depois, essas pessoas estão completamente piradas. A gente começa a abrir uma brechinha desse tamanho e a gente vai, de repente, abrindo, quando vê um monte de doutrina maluca, de heresia, vai passando na toada e a gente não percebe. Tristemente. Hoje você olha, a gente cantou músicas aqui, eu falei, de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, essas pessoas eram uma coisa. 30 anos depois, nós estamos aqui ainda, você vê o que viraram essas figuras de proeminência evangélica no Brasil, assim, é triste. Viraram espantalhos do que elas mesmas já foram um dia. Vivem de passado, ou vivem amarguradas, falando mal de Deus e de todo mundo, com ranço de tudo que aconteceu no coração, na vida delas, porque não entenderam o quanto o discurso do evangelho verdadeiro, ao mesmo tempo que ele é doce, ao mesmo tempo que ele abraça o próximo, ao mesmo tempo que ele dá a outra face, quando existe quando a gente chega na barreira final entre escolher o cordeiro ou o império, a gente precisa ir até as últimas consequências, escolher o cordeiro. E aí eu queria que a gente lesse o texto de Apocalipse 12, nós vamos ler só 2 versículos nesse capítulo, que é o versículo 10 e o versículo 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz: Então, ouvi uma alta voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Olha só, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. E a gente vai ler Apocalipse 17. Um só versículo, que é o versículo 14. Apocalipse 17, no versículo 14. E diz assim. Eu vou ler do 12, só para ficar com mais sentido. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Olha o 14. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Qual que é o pano de fundo aqui? O cordeiro está sentado no trono, e o cordeiro sentado no trono é uma figura um tanto quanto paradoxal, um tanto quanto chocante, porque esse cordeiro se senta no trono, não tendo vencido de forma usual os seus inimigos. O cordeiro recebe o trono, e Apocalipse diz que esse cordeiro foi digno de se sentar no trono e abrir os selos do livro, porque ele morreu. Olha que interessante, porque ele enfrentou a morte e aos olhos humanos foi derrotado. Mas ele ressuscitou, ou seja, o cordeiro que está no trono é o maior exemplo para os fiéis que o seguirão, de que a vitória vem através da fidelidade, da lealdade e do sacrifício próprio. A grande mensagem para os fiéis que já estão diante do trono, os que estão lendo a carta, e nós que estamos 2000 anos depois estudando essa carta, é que
Nem o cordeiro que está no trono foi poupado. Ele também precisou conquistar o seu lugar através de sofrimento, e ele enfrentou o maior sofrimento de todos. Ele sofreu uma morte injusta, dolorida, uma morte sangrenta. E através do seu sacrifício, através da sua lealdade, através da sua obediência, ele recebeu o nome mais exaltado de todos, e ele pôde se assentar no trono verdadeiro do universo. Do outro lado, nós temos um outro trono, que é o império. Quem gosta de Star Wars aqui sabe, né, que o império está sempre aprontando. E o império é todo o sistema político, econômico, religioso, que reivindica devoção total e apresenta um outro caminho de salvação. E geralmente esse caminho de salvação, aparentemente, é um caminho menos sofrido e menos dolorido, menos custoso. E aí o estudioso Scott McKnight, ele fala que Apocalipse nos mostra que discipulado não é viver com uma dupla cidadania. A gente fala muito de dupla cidadania no Evangelho. A dupla cidadania que a gente fala que é a correta é que nós somos cidadãos dos céus e habitamos nessa terra com a certeza de que nós somos cidadãos celestiais, do reino que ainda virá, mas já começou. Agora, a dupla cidadania que nós devemos evitar é aquela que tenta ficar com um pé no trono do cordeiro e um pé no trono do império. É aquela que tenta negociar. Olha, eu estou servindo a Deus, mas aqui também não custa ser prudente. Não custa ficar aqui negociando, conversando, amaciando. Porque, no fim, né, ninguém quer perder a cabeça. Essa dupla cidadania não é reivindicada em Apocalipse, porque essa dupla cidadania, ela relativiza a lealdade ao cordeiro. Quando o negócio aperta, eu relativizo. Quando esquenta para o meu lado, eu escorrego que nem sabonete. A lealdade ao cordeiro, e aí Apocalipse não negocia, Jesus nunca negociou nenhuma parte do Evangelho, é uma obediência radical. Eu e você somos chamados. E, meus irmãos, eu tenho entendido que cada vez mais nós seremos chamados a uma obediência radical. Eu não ia fazer esse comentário, mas eu vou fazer isso. Que Deus nos abençoe. Muito se fala, e ano que vem vai falar de novo, de perseguição política no Brasil a evangélicos. E sabe de uma coisa? A perseguição política, essa de fechar a igreja, de não sei o quê, não aconteceu, não acontece e não vai acontecer no Brasil tão cedo. Essa fala de uma perseguição política, que vai fechar a igreja, que vai levantar bandeira não sei do quê, que cuspir em Jesus não sei aonde, que o carnaval não sei o que lá, tira a nossa atenção da verdadeira perseguição política que já está acontecendo. Eu e você, se defendermos os valores do Evangelho, já teremos que abrir mão de muita coisa, já teremos que ser perseguidos por muita coisa, já perderemos muita coisa hoje. Se eu e você tivermos coragem para sermos radicais nos valores do reino de Deus, nós já enfrentaremos oposição. E não é oposição que está necessariamente nos gabinetes de Brasília. É uma oposição que está na agenda do anticristo no mundo. Nós somos contra, e devemos ser contra, uma agenda que se move em direção ao reino do anticristo. E aí sim, nós seremos perseguidos. E aí sim, nós seremos taxados disso e daquilo. E aí sim, nós sofreremos perdas pessoais, de amizade, de lealdade. Nós perderemos emprego, nós perderemos oportunidades, porque o mundo já caminha em direção a essa agenda, em direção a esses valores que são contrários ao reino de Deus. Então, se eu puder te dar um conselho pastoral, não fique perdendo tempo com fofoca de WhatsApp, que uma velhinha inventou lá no interior do Maranhão, e ninguém sabe de onde veio, para onde vai. E a gente fica em especulação para cá, em especulação para lá. E no mundo de hoje, está cada vez mais difícil saber o que é real, o que é verdadeiro. E se concentre na grande batalha que eu e você enfrentamos todo dia, do Cordeiro de Deus, que pede a nossa lealdade radical.
Então, quando as pressões aumentarem, a grande pergunta é, como diria, de que lado você está? De que lado nós estaremos? A quem nós escolheremos? Então, Apocalipse 12, que a gente leu, fala, o Cordeiro vence. Então, qual que é o contexto do capítulo 12? Você pode ler na sua casa depois. João vê um dragão, e esse dragão é Satanás. E é interessante, eu sempre falo isso, vou falar de novo. Se a gente lesse a Bíblia sem spoiler, só aqui a gente descobre que a serpente de Gênesis 2 e 3 era Satanás. Porque em nenhum outro, você pode ler Gênesis 2 e 3, não fala que era Satanás. Fala da serpente. Aí em Apocalipse 12 fala assim, o dragão, a velha serpente, Satanás. A gente tinha que fazer... É a grande revelação, assim, de quem matou Odette Reutemann da Bíblia, é essa. Daqui a pouco vai ter isso de novo. Quem era a serpente? O dragão, Satanás. E esse dragão, ele se coloca agora, e aí tem a figura que João vê, contra uma mulher grávida. E essa mulher está para dar à luz, e o dragão quer comer a criança que vai nascer. É uma imagem terrível. E aí tem gente que na história da igreja falou, olha, era Maria, e aí estava dando luz. A melhor interpretação, a meu ver, a mulher é a linhagem messiânica, é a igreja de Jesus. E a criança é essa linhagem messiânica, ou seja, todos aqueles que foram chamados desde Sete, o filho de Adão e Eva, até a chegada em Jesus, todos aqueles que fizeram parte da linhagem do Messias, para que o Messias nascesse e para que o Messias viesse ao mundo encarnado e fizesse a sua obra de redenção. Você pode ver que ao longo da história, Satanás sempre tentou matar essa criança. Tentou matar Moisés, tentou matar depois, tentou matar várias vezes, matou Abel. Ele sempre se levantou contra o filho da mulher, que traria a salvação, que traria a redenção. E agora, esse dragão está investindo contra a igreja. E aí, veja só, nesse contexto, a vitória contra o dragão não é uma vitória militar, não é uma vitória política, não vão eleger um novo governador que vai matar o dragão, não é nada disso. A vitória contra o dragão é pelo sangue do cordeiro. E aí é uma coisa muito louca, como é que o sangue do cordeiro vence esse dragão? E aí, os que seguem o cordeiro são chamados, nesse contexto de Apocalipse 12, a trazer um testemunho fiel. E qual que é o testemunho fiel? Se necessário for, se eu enfrentar a morte, eu escolho a morte para ganhar a vida. Se eu tiver que escolher entre o cordeiro e o império, eu vou até a última consequência. Eu vou até o final. E aqui está o DNA da igreja. E eu sei que para a gente parece uma realidade tão distante. Prova do que eu estou falando, que perseguição política, religiosa, do jeito que a gente fala, não existe. Isso parece uma realidade tão longe para a gente. Mas em toda a história da igreja, inclusive hoje no mundo, milhões de cristãos, milhões, arriscam o próprio pescoço para poder cultuar o Cordeiro de Deus e declarar sua fidelidade a Ele. Esse é o DNA da igreja, dos discípulos verdadeiros de Jesus. Eles não temem a morte. A morte não os assusta. A morte não é o fim. Então, o que João está dizendo é, mesmo que vocês enfrentem a morte, continuem confiando. Através da morte, vocês vencerão. Através da morte, vocês se unirão verdadeiramente ao Cordeiro. A morte só vai colocar vocês diante do trono vencedor. A morte só vai completar a vitória de vocês mais rápido. É uma perspectiva tão louca, né? A gente é ensinado tanto a amar a nossa vida aqui.
A gente tem uma agenda tão pesada na nossa cabeça de gostar das coisas terrenas, a gente vive num mundo tão confortável. Eu sei que tem muita gente que fala, nossa, mas a vida está tão difícil. A vida está difícil por um lado, como nunca teve, mas a nossa vida é mais confortável como nunca antes na história da humanidade. A gente é mimado de tão confortável que é a nossa vida diante dos ambientes que nos cercam. A tecnologia trouxe muito conforto para a gente. E a gente ficou mal acostumado. E aí o que acontece? Quando a gente fala da morte, a gente fala assim, só porque a gente aprendeu o que é o certo. Mas no fundo, a gente gosta para valer da nossa vida. A gente pensa, enquanto der para prorrogar aqui, que está gostoso, está confortável, está bom. Estou curtindo para caramba. E essa é a questão. Uma das estratégias do inimigo é nos deixar confortáveis com a vida que nós temos. Para nos esquecermos dessa realidade radical de obediência, de sacrifício, de entrega. A gente não sabe, como igreja eu estou falando, né? O que é a verdadeira entrega radical pelo Evangelho. A gente perdeu de... A gente lê algumas histórias, eu já falei aqui, mas em outras ocasiões, os moravianos, que foi um povo que morou onde hoje é a Alemanha, ali no século 17, 16. Essas pessoas tinha um conde chamado Zinzendorf, e ele, nas terras dele, pregou o evangelho, e todas as pessoas ali se converteram, e houve um boom missionário naquela época. Os moravianos mandaram missionários para todas as partes do mundo conhecidas até então. E eles tinham um lema. Gente, eles mandaram missionários para a Índia. Esse missionário não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Esse cara ia para nunca mais voltar. Para a China. Eles iam para nunca mais voltar. E eles tinham um lema. E o lema deles é que o Cordeiro receba através de mim a recompensa pelo seu sacrifício. O que eles estão querendo dizer? Que a minha entrega, a minha renúncia e até a minha morte sejam uma recompensa para o Cordeiro, por tudo que o Cordeiro fez por mim. É o mínimo que eu posso fazer. Esses caras eram tão radicais na sua obediência, no seu amor, que John Wesley, já ministro anglicano, viajando aos Estados Unidos com um grupo de moravianos no mesmo navio, quando ele volta, ele escreve no seu diário, se esses caras são verdadeiramente cristãos, eu não sou. Ele já era ministro anglicano, ele percebe que nem nascido de novo ele era, de tamanho amor e zelo que ele viu no coração desses irmãos moravianos. Eu acho que tem faltado para nós, meus irmãos, a gente vê gente que ama o evangelho radicalmente assim. A gente se acostumou com o evangelho meia boca, e eu estou falando primeiro para mim. A gente acha que vindo na igreja todo domingo a gente já merece medalha de ouro. Quando, na verdade, isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. A obediência ao evangelho ela é muito mais complexa, e muito mais ampla e muito mais profunda. Eu já conheci algumas pessoas na minha vida, pessoalmente, que, assim, você escuta essa pessoa falando, você fica com vergonha do seu testemunho. Eu já vi o irmão Ronaldo Lidório pregando algumas vezes. Lidório é pastor presbiteriano, missiólogo, doutor em missiologia. O Lidório morou na África. Não, mas não é assim, em Cape Town, não, ele morou na África profunda. Ele já foi picado por um enxame de abelhas africanas, já ficou à beira da morte várias vezes. Ele traduziu o Novo Testamento para línguas que nem escrita direito tinham, para pregar o evangelho. Você escuta o Lidório falando com uma humildade, com uma... Teve uma vez que eu levantei e fui embora antes dele terminar, que eu falei, chega, é muita humilhação, eu vou embora. Você escuta, por exemplo, tem um irmão oriental chamado o Irmão do Céu, ele é conhecido como Irmão do Céu, o Homem do Céu. Esse homem foi preso, açoitado, já passou fome e fez jejum por 40 dias, por mais de 2, 3 vezes na sua vida. E ele era preso, ficava meses preso, quando era solto, ia para a igreja pregar o evangelho, era preso, voltava. A vida dele.
mas experimentando milagre. Tem um livro sobre a história dele, quem quiser ler, vale muito a pena, quem tiver estômago para ler. Milagre após milagre, em sofrimento, em dor, em renúncia. A gente vai ouvindo algumas histórias assim de pessoas. Eu tive pessoalmente em Moçambique em 2019, conheci a história da Heidi Baker, uma californiana, loirona, surfista assim, que largou tudo para ir morar em Moçambique no meio do nada, para pregar o evangelho, para amar pessoas, para enfrentar os poderes das trevas. E o que a gente tem feito para mostrar a nossa fidelidade sacrificial? A vitória da igreja, meus irmãos, não vem com aliança com poderes terrenos. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja nunca precisou fazer aliança com os poderes terrenos para vencer. Aliás, na história da igreja, todas as vezes que a igreja tentou fazer uma aliança com alguém, ela se deu mal. As maiores vitórias da igreja foram quando a igreja foi mais perseguida. Os maiores avivamentos da história vieram em momentos mais difíceis, de mais perseguição, de mais luta. Há uma frase de um soldado romano que diz: quanto mais nós matamos esses cristãos, mais aparecem. Parece que o sangue deles multiplica os cristãos. Chegou uma hora que Roma ficou desesperada, a gente mata, e parece que mais aparece. É uma praga. Porque a igreja de Jesus, ela vence através do sofrimento, através da dor, através da luta, através do sacrifício. Eu e você não fomos chamados para uma Disneylândia espiritual. A Bíblia nos dá conforto, nos dá. A gente tem momentos de esperança, muitos. Mas o geral da nossa vida, eu e você fomos chamados para sofrer em prol do reino. Para sofrermos em prol do Cordeiro. Essa não é uma mensagem que enche igreja. Hoje a nossa igreja está com bastante gente, semana que vem vai ter ninguém, provavelmente. Essa não é uma mensagem que enche igreja, essa não é uma mensagem que agrada, essa não é uma mensagem gostosa de pregar, essa não é uma mensagem gostosa de falar. Mas essa é a mensagem que nós precisamos relembrar. Eu e você somos chamados a sofrer em prol da nossa fidelidade ao Cordeiro. Eu e você somos chamados a abrir mão do nosso conforto, a abrir mão da nossa reputação, a abrir mão de tudo aquilo que nos impede de seguir o Cordeiro verdadeiramente. E aí, lá em Apocalipse 17, fica muito claro quando está falando da Babilônia, que é um codinome para Roma, e a Babilônia aparece embriagada em Apocalipse 17, com o sangue dos santos. É como se ela bebesse o sangue dos que estão morrendo, e ela se embriagasse como vinho. E ela está adornada, olha, que nem na nossa imagem do cordeiro, aí, só que aí é o cordeiro, né? Mas a Babilônia está adornada de luxo, de joias. E ela está apoiada nas bestas, nos profetas falsos. O que isso significa? Significa que a Babilônia, ela sempre vai tentar nos comprar com ofertas generosas de poder, de luxo, de prazer. Sempre vai haver um apelo de, uau, que coisa maravilhosa. É uma sedução do inferno. É uma sedução da besta, do anticristo, que mistura violência com fascínio. Se você se lembrar das Crônicas de Nárnia, quem gosta das Crônicas de Nárnia, quando os 4 irmãos vão a Nárnia primeiro vai a Lucy, né, e depois vão todos os outros. O Edmundo, ele é enganado pela feiticeira branca, porque ela oferece o quê? Doces para ele. O Nicolas, eu tenho que trabalhar isso no coração dele, que ele já iria atrás da feiticeira por causa dos doces. Ela oferece doces para aquele menino. Ela fala, olha, e ela, né, até no filme isso é muito verdade, ela era muito brilhante, muito branca, muito destacada, e aquele menino fica encantado, e além daquela figura assim, totalmente encantadora, que esconde um coração podre, ela ainda oferece coisas que agradam o paladar daquela criança. E ela
traz o Edmundo para si. O C.S. Lewis brilhantemente consegue mostrar realidades do Evangelho profundas em histórias tão simples. É isso que o Império faz conosco vez após vez. Aparece pintado de ouro, aparece com um discurso muito interessante, muito maravilhoso, e oferece para a gente justamente aquilo que a gente quer ouvir, justamente o que a gente gosta de comer, justamente o que a gente gosta de fazer. Eu costumo dizer que se alguma coisa aparece para nós e essa coisa é muito fácil, geralmente ela não é de Deus. Porque quando aparece algo de Deus para nós, geralmente a gente fala, nossa, isso aqui é difícil. Olha, eu não dou conta. Olha, eu preciso de Deus. Aí sim, parece que tem uma possibilidade disso ser de Deus na nossa vida. Quando as coisas são muito brilhantes, muito reluzentes, muito tentadoras, meu irmão, desconfie. Satanás está o tempo inteiro tentando nos seduzir. Como seduziu Eva lá no Éden, desde o início da história. A tentação dos olhos, a tentação do discurso nos ouvidos, a tentação do toque, de provar. Até hoje, eu e você somos tentados nas mesmas coisas. A Babilônia já passou, Roma já passou, mas existe uma Babilônia que permanece, que é todo e qualquer poder que se opõe ao reino de Deus. Então, como é que hoje o império babilônico se manifesta para nós? Se manifesta em nacionalismos exagerados. Tem gente que ama mais o seu país do que o reino de Deus. Opa, tem alguma coisa. Tem gente que acha que é amando o seu país que se ama o reino de Deus. Opa, isso é perigoso. Ao longo da história, tiveram impérios e governos que se colocaram como os grandes salvadores do mundo. Vamos limpar o mundo dos agentes do inimigo. Foi um desastre. As cruzadas estão aí para provar para nós o que aconteceu. Extermínios, morte em massa. O império opera hoje nas polarizações. Eu estava ouvindo um cara que fala de futebol, ele é ateu. E ele falou, gente, eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Antigamente, um torcia para um, torcia para outro, a gente era amigo, ia na casa um do outro, conversava. Um gostava do Piquet, outro gostava do Senna. Um gostava de Pepsi, outro gostava de Coca. Mas a vida era normal, todo mundo se relacionava. Ele falou, hoje está impossível. Não escuta o disco do fulano, que ele votou em ciclano. Não vai na casa do outro, que ele não sei o que lá, não sei o que lá. A gente virou uma polarização absurda. Perdemos o contato, famílias perdendo o contato. Por gente que ri da nossa cara por detrás dos panos. O império se manifesta em ideologias políticas absolutizadas, que querem roubar o lugar do evangelho no nosso coração. Que querem assumir o lugar do evangelho no nosso coração. Por uma religiosidade vazia. Quanta gente presa numa religiosidade vazia. Então, meus irmãos e irmãs, a adoração ao Cordeiro em Apocalipse, ela é um ato político. Ela é um ato espiritual. Em Apocalipse, a adoração e a política estão conectados de um jeito que quando eu adoro o Cordeiro, eu estou dizendo não a todos os outros poderes desse mundo. Quando eu declaro a minha fidelidade ao Cordeiro de Deus, eu estou dizendo não a todos esses poderes que tentam me seduzir. O Gorman escreveu assim, por meio da adoração, declaramos a nossa fidelidade. É uma declaração pública de que a igreja não se curva perante outros deuses. Outro autor escreveu, a liturgia do Cordeiro confronta diretamente a liturgia do império. Scott McKnight diz, quando a igreja adota práticas do império, poder coercitivo, manipulação, culto à personalidade, ela perde a sua vocação discipuladora. Quantas vezes a igreja hoje adota exatamente isso? O poder pela pressão. A igreja, hein? Adota a manipulação dos fatos. Culto à personalidade. Eu já fui em lugares que se fala mais o nome do pastor do que o nome de Jesus. Eu fui uma vez num congresso que o cara falou 12 vezes o nome do pastor dele e 3 vezes o nome de Jesus. Eu contei na pregação.
E aí ele falou para mim no final, você gostou? Eu falei, achei maravilhoso, quero conhecer o seu pastor. Mas Jesus eu achei que ficou meio escanteado. Culto à personalidade. Igrejas que são plantadas em cima do carisma dos seus líderes. A igreja perde a sua vocação. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa reunião aqui, eu estou terminando, quero chamar o Stanley, o Israel. Essa reunião aqui, domingo após domingo, ela é um ato político, espiritual. Não para a direita, para a esquerda, não é isso que eu estou falando. Quando a gente se reúne aqui, nós estamos dizendo aos poderes das trevas, nós não nos curvaremos diante do império de Satanás. Nós resistimos, nós pertencemos ao Cordeiro, nós estamos gritando aos quatro cantos da terra a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Cordeiro de Deus. Quando a gente levanta as nossas mãos, quando a gente levanta a nossa voz, quando a gente abre a nossa boca, quando a gente canta junto, nós estamos dizendo, nós permanecemos unidos. Por isso que a igreja... Eu vou contar para vocês esse projeto que eu estou participando, envolve a música evangélica. E um dos depoentes desse projeto que eu estou participando fala assim, existem presbiterianos, existem batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostais, gente que acha assim, gente que acha assado, mas o que une todos nós é que em qualquer reunião de qualquer uma dessas igrejas, a igreja de Jesus canta. Por que a igreja sempre canta? Porque a gente cantando, nós estamos de forma prática dizendo, nós somos uma só voz, contra os poderes do inferno, contra a resistência do inferno, nós marcharemos e venceremos no nome de Jesus, lutando no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, perdendo a nossa vida se necessário for, para encontrarmos a vida eterna diante do Cordeiro. O modo como nós adoramos molda o nosso discipulado, e o discipulado confirma ou nega a nossa adoração. Então, meus irmãos, para terminar, os chamados, os escolhidos, os fiéis, Apocalipse fala muito dos fiéis, do remanescente fiel, são aqueles cuja lealdade não se negocia. A lealdade foi testada e aprovada. Tem uma canção que a gente canta que fala, testado pelo fogo, habilitado pela unção. A gente é testado no fogo e aprovado no fogo. Passando pela prova, como diz o hino pentecostal, cantando louvor. Guarde isso no seu coração. Fidelidade radical implica: 1. Resistir à sedução. A nossa oração tem que ser: Senhor, me ajude a resistir à sedução do inferno contra nós. Em outras palavras, não venda a sua alma para o capeta. 2. Suportar a pressão. Senhor, me ajude a ser forte para aguentar a pressão. Se você está me ouvindo e pensando, mas eu não estou enfrentando pressão, alguma coisa precisa ser averiguada na sua vida. Era para a gente estar sentindo pressão todos os dias, de pertencer a Jesus e de pregar o Evangelho. Se não tem pressão, alguma coisa está descompensada na nossa vida. 3, Senhor, me ajude a viver o testemunho do Cordeiro. Se necessário for, perder a minha vida para ganhá-la diante do Senhor. Isso significa dizer não à idolatria política. Isso significa dizer não à agenda que se coloca no mundo. Isso significa dizer não a uma agenda de ser legalzinho, ser politicamente correto. Talvez ser encarado como uma pessoa ignorante, uma pessoa radical, uma pessoa, enfim, difícil de lidar. Mas não existe neutralidade. Ou a gente adora o Cordeiro, ou a gente adora o império. No meio não dá para ficar. Que a gente adore o Cordeiro.